Então, assim, eu só vou primeiro anunciar a novidade, que eu acho que é de grande valia para São Miguel de Iguaçu, que foi uma conquista, uma conversa entre o complexo, ali o pronto atendimento do Dr. Pedro, entre a vigilância, com a Lucinei e com a Débora. E até para vocês, eu acredito que é uma novidade. A partir de amanhã, ali no pronto atendimento, juntamente com a equipe de organização, com o Dr. Pedro na frente de tudo, nós temos o soro já em São Miguel de Iguaçu. Caso alguém seja picado, e logo na sequência, o Dr. Pedro vai fazer uma fala que nem todos que procuram e foram picados por escorpiões precisam do soro. É mais uma conquista da saúde, que ela é distribuída na nona em Foz do Iguaçu e na UPA de Medianeira. E para nós causava um transtorno, que o paciente estava aí com dor, e até o nosso motorista aí pegar e trazer sempre dava uns minutinhos, né? E é uma conquista nossa da saúde, assim, eu estou bem feliz, como sei que o Dr. Pedro tá, como a vigilância tá. E desde já agradeço novamente a imprensa. Nós temos 8 casos de acidente no município nesse ano, com picada de escorpião. Nós fazemos a visita, né, às pessoas, uma conversa para perguntar aonde aconteceu o acidente, que às vezes a pessoa trabalha em uma região e o acidente acontece no trabalho e não na residência. E daí nós mapeamos as localidades dos acidentes. Se possível, ela pode capturar o animal e levar junto ao médico para estar visualizando qual é a espécie de escorpião. No município nós temos um escorpião amarelo, que é o predominante e é o que está causando a maioria dos acidentes. Na verdade, todos os acidentes até agora foi com escorpião amarelo. Não tivemos nenhum relato de escorpião preto, que também é da nossa região. Que é o mais perigoso. O escorpião amarelo é o mais perigoso. Ele tem um índice mais alto, um veneno mais forte. O preto, ele tem veneno, todos os escorpiões têm veneno, mas o veneno dele assim não causa uma reação tão grande que nem o do amarelo. Lavar o local com água e sabão. Essa é a primeira atitude que ela deve tomar. E procurar assistência médica, o mais próximo possível. E como eu repeti antes, se puder levar o exemplar de escorpião junto, melhor ainda. Que já aconteceu, assim, um caso de a pessoa achar que era um escorpião e não era um escorpião, era um outro animal que picou ela. Então é sempre importante, às vezes a gente acha que conhece um animal, mas não conhece. Assim, a gente não teve nenhum caso que viesse a gravar um estado crítico, que a pessoa precisasse ficar internada um longo período e tal. Mas ela fez a medicação de forma correta, fez o acompanhamento médico, então não teve um caso crítico da situação. É uma picada que causa muita dor, ela incomoda, às vezes até por alguns dias, mas com a medicação correta, com o cuidado médico correto, a pessoa não se incomoda por muito tempo. O nosso protocolo aqui em São Miguel do Iguaçu é a disponibilidade dos médicos que já estão seguindo esse protocolo que eu vou mencionar aqui. Então, todo e qualquer acidente com escorpião ou ofídicos que seja, a seguir em consulta no pronto atendimento, tá? Então, o ponto funciona 24 horas, os médicos estão preparados para isso. O primeiro atendimento ali, é o que a doutora mencionou, é avaliar a gravidade. Então, nós temos acidentes que vão ser classificados em leve, moderado e grave. Então, isso o médico, no primeiro atendimento, ele já vai classificar. Nesse primeiro atendimento, ele vai fazer a medicação para dor, que o que mais incomoda é dor. O que agrava o paciente é o paciente que é bebê de colo, recém-nato, né? Até aí os 7, 8 anos, tá bem? E os idosos. Os idosos têm outra comorbidade que é a questão cardíaca, que pela dor ele pode também subir a pressão, ter algumas arritmias. Mas o médico vai estar ali e ele vai saber definir e classificar isso. Leve, moderado e grave. Então, todo e qualquer acidente hoje pode-se seguir ao hospital para a gente fazer esse atendimento. O que acontecia anteriormente é que esse paciente ficava ali monitorado, tomando medicação para dor, que a gente entra com os corticoides, em caso de necessidade, não são todos os pacientes que vão precisar do soro, né? Mas em caso de necessidade a gente tem que buscar
ou Medianeira, que era um polo, ou Foz do Iguaçu, que era o outro polo, para buscar esse soro. Hoje, né, com o apoio da gestão, a secretária de saúde foi atrás, teve o apoio da nossa gestão, e hoje nós temos esse soro aqui, né? Então é uma conquista da saúde em São Miguel. Então hoje não precisa do deslocamento para buscar o soro. Então nós podemos fazer o soro aqui no nosso complexo. A gravidade, como eu falei, ele é classificado em leve, moderado ou grave. Então chega no pronto, a gente tem que ficar com esse paciente monitorando por 5 horas. Nesse período ele pode trazer alguma comorbidade. Ou seja, o veneno ele começa a diminuir a imunidade dos pacientes. Então ele vai trazer ali, além da dor, algumas sequelas, uma questão renal, uma questão cardíaca, e isso na monitorização a gente consegue então definir se o quadro está se agravando. Quando chega já no quadro moderado, é o momento da gente então introduzir o soro. Então, quando ele chega e há necessidade do soro, no momento em que ele está sendo diluído, o soro já endovenoso, a gente começa a monitorar esse paciente e pede os exames de função renal, função cardíaca, e o que vai definir se ele precisa mais ou menos de dose, porque é calculado por quilo-peso, não é a mesma dose de uma criança para um adulto. Nesse período a gente já coleta os exames. Então, os exames que vai definir se há uma gravidade ou se é um paciente que já está resolvido, já pode ir para casa. Nós não temos reincidência. O paciente recebeu alta e tem que voltar por conta disso. Não existe isso. Então, a partir do momento que ele recebeu o soro e o exame deu tudo ok, o que ele pode ter ali ainda num período maior é a questão da dor no local. Então, nós fazemos buscas ativas, nós visitamos as localidades que ocorreram relatos de encontro de escorpião, nós passamos orientações aos moradores, notificamos também terrenos baldios nas localidades para fazer a limpeza, notificamos também pessoas que não estão fazendo a limpeza adequada das suas residências. Às vezes encontramos muito fundo de quintal com entulhos, telhas, algumas coisas locais adequados para esconderijo desses escorpiões. Então nós também estamos notificando esses moradores. Nós passamos, assim que alguém me relata que encontrou escorpião, nós visitamos o morador, observamos a residência e pontuamos as localidades que podem estar causando um transtorno. E passamos orientações comuns, que fazemos limpeza do quintal, fechamento dos ralos no período noturno, porque são animais que têm a saída noturna para procurar alimento, fechar as entradas de porta, que tem acesso do lado de fora para dentro, passar um pano na parte de baixo, ficar enrolado para que o animal não entre pela fresta da porta, muros que estejam com buracos dos tijolos abertos, fechar para que eles não se escondam ali. Seriam mais orientações para diminuir a localidade dos escorpiões na sua residência. No inverno, ele não teria estar saindo para estar alimentando. Eles ficam longos períodos escondidos. Nós notamos que eles estão saindo no período que não seria o adequado. Agosto é uma época de reprodução, então nós estamos esperando que o relato de encontro de escorpiões e até talvez acidentes ocorram mais nesse período. Mas infelizmente as pessoas estão me ligando e relatando que estão encontrando os escorpiões no período do inverno. Então nós estamos preparados para receber uma chuva de reclamações. Pode se agravar então? Pode. A gente está com conversa com um outro biólogo, amigo meu, ele acredita que sim, que eles estão procurando espaço, brigando por espaço entre eles e por alimento também. Em alguns municípios, os agentes visitam as residências quando eles encontram, digamos, a ausência da limpeza, é aplicado multa, né? Uhum. Aqui em São Miguel do Iguaçu, essa possibilidade existe ou não? Sim. Nós acionamos a notificação, realiza a notificação, o fiscal vai até o local. Nós tivemos já notificação por questões de dengue, por questões de leishmaniose, que também é um problema que temos no município, e ele dá um prazo adequado à lei. Isso é um trabalho dele, uma intervenção dele. Se não é realizada a limpeza, ele recebe multa e pode até virar um crime. Nós temos 2 regiões com busca ativa no mês de agosto. Captura.
A gente faz a captura dos escorpiões com a lanterna e com as pinças. No caso, os agentes de anemia fazem essa... Nós se reunimos e fazemos essa captura. Eu tenho 2 regiões no município para realizar essa atividade, mas eu tenho que estar com, como se diz, com um período do clima. O clima depende muito para eu fazer essa captura. Então, nessas semanas que eu vejo que tem uma temperatura adequada, não choveu, a gente realiza a busca ativa. Porque senão eu não vou ter uma captura adequada, eu não vou fazer uma ação que faça uma intervenção mesmo no problema. Então a gente tem que ter todo um estudo da situação climática para eu fazer a captura dos escorpiões. É na região do Paraguaçu, ali perto da rodoviária, e na região central do município. Nós temos bastante problema, principalmente perto da prefeitura. Bastante relato. Nós estamos aí num período de férias escolares, né? As crianças estão ficando em casa. Qual é a orientação que o senhor dá para os pais? A orientação que a gente segue é a mesma da epidemiologia, que a doutora Débora comentou aqui, é estar limpando, né? É a higienização domiciliar, tá bem? A gente está num período que não é o comum, né? Seria lá mais agosto, setembro, começa a esquentar um pouco mais e a gente tem a proliferação de casos. Esse período de inverno não é muito comum, né? Mas a gente tem bastante casos aí, o pronto atendimento tem bastante casos. O que a gente pede é isso, tanto para criança como para adulto, nesse período mesmo de férias escolares, a gente pede então para que os pais tenham esse cuidado, né, de estar limpando a sua área, a higienização, isso que é importante para a gente. Essa outra questão que a doutora colocou, tanto dos muros, né, com os buracos, tentar fazer o bloqueio a hora que for dormir, com os panos embaixo da porta, para bloquear a entrada do animal. Então isso é importante, porque nesse período de reprodução deles, vai ocorrer essa demanda maior, né? Então foi antecipado isso, a gente não consegue definir os porquês, mas é importante nesse período agora ter um olhar atento a essa questão da limpeza e higienização domiciliar. A maioria dos acidentes ocorreram com picada na mão. A pessoa estava fazendo a limpeza ou do banheiro. Teve 2 acidentes, né, que a pessoa foi fazer a higienização do banheiro, às vezes levantou o lixeiro, ele estava na parte de baixo do lixeiro, ou até dentro da sacola do lixeiro, que já aconteceu. Também está manuseando alguma coisa na residência, principalmente lenhas, as pessoas vão retirar as lenhas, então, ou fazer uma limpeza, né, juntar algum material orgânico e às vezes ele estava escondido no meio. Então a gente também orienta, vai fazer alguma atividade na sua residência e tentar usar luva. Porque a gente sabe que no município tem esse problema, vai fazer alguma coisa na horta, mesmo de dia, usa luva. Vai andar no quintal, fazer uma manutenção, varrer, usa um calçado fechado. Porque eles também se escondem debaixo das pedrinhas que a gente tem nas residências, principalmente. Geralmente quando você encosta, manipula ele sem querer. Às vezes a pessoa não vê, né? Então encostou nele, ele vai se defender. Apesar de ele ser amarelo, ele se camufla muito bem. A gente dificilmente visualiza ele. Então, por mais que ele seja grande, e ele aparenta amarelo, mas ele é difícil de se enxergar. Geralmente ele está escondido num local escuro, né? E úmido. E agradeço vocês, em nome da doutora Débora, doutor Pedro, que vocês tenham um bom dia. E próxima semana procuramos de novo, né, Débora, para ver o andamento. Se vocês têm esse espaço para nós já vamos agradecer. Um bom dia.